Olá, meus amigos, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso Grupo Espírita Amor e Luz, os que estão em casa nos assistindo e os que estão aqui presencialmente. Nós gostaríamos de agradecer muito a presença do nosso companheiro Volney Pereira, que esta manhã vai falar sobre os milagres do Evangelho de Jesus. Então, muito obrigada. Recentemente, nós temos tido a alegria de receber os companheiros aqui do Mount Vernon Spirit Center. Então, muito obrigada a todos vocês por essa parceria, por esse apoio, por essa generosidade de visitar a nossa casa e compartilhar o conhecimento. Então, eu vou pedir para que nosso amigo Oswaldo possa fazer a nossa leitura. Não, Frank, faz a nossa leitura, por favor. E logo em seguida, Oswaldo faz a nossa prece inicial e então recebemos nosso Vonei. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada. Botei. Aqui, então, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 90. O trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores de Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que ajudavam o divino mensageiro num carro que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpeza, a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceeis dificuldades ou ingratidões. Dobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui mais uma vez, nesta casa onde podemos aprender, onde podemos ter a chance de mudarmos a nós mesmos, ter a chance de conhecermos a nós mesmos mais profundamente, com os ensinamentos que nos foi trazido através do Espiritismo, através do Espírito da Verdade, sua Pleiade, através de Jesus, o nosso Mestre. Obrigado, Deus, porque nos fizestes teus filhos,
simples e ignorantes, mas com a possibilidade de sermos um dia perfeitos. Portanto, Senhor, perdoe as nossas falhas, ajude-nos a sermos fortes a cada momento para mudarmos a nós mesmos, fazendo com que nós possamos estar vivendo um mundo melhor, um mundo com mais paz, com mais amor, com mais alegria, com mais união, com mais reconhecimento de que todos somos irmãos em Ti. Obrigado, enfim, por tudo que nos permite, através dos nossos amigos, familiares e todos aqueles ao nosso redor. Obrigado por tudo. Que assim seja. Tem que ligar aqui. Legal. Deixa eu baixar. Fica à vontade, né? Você pode aparar aqui. Testando, gente. Ok. Você pode... Isso. Bom dia a todos. Que a luz de Jesus possa nos envolver e que possamos tirar proveito desses ensinamentos do Evangelho e que vem nos falar dos milagres de Jesus. É um mês de dezembro, um mês que nós comemoramos o Natal, o nascimento do Cristo, e é um mês de troca de presentes, é um mês de muita alegria, de muito amor entre as pessoas. Então, talvez seja o mês mais amoroso do ano, onde as pessoas distribuem mais gestos amorosos um para com os outros, mesmo que seja através dos presentes materiais, e que é importante, porque em muitas ocasiões nós temos certas dificuldades de relacionamento com os nossos semelhantes, e muitas vezes não temos a coragem de chegar e dizer me perdoe, me desculpe, por algo que nós tenhamos feito, ou que a pessoa fez e que acabou rompendo aquela amizade momentaneamente. Nesse período do Natal, através da oportunidade de nós darmos um presente material ou recebermos um presente, a gente pode quebrar essa corrente negativa. Então, é um mês muito importante. Mas, lógico que nós cristãos, alguns vão questionar, mas não seria de nós estarmos preocupados com o espiritual, com a parte do nascimento do Cristo, da mensagem que o Cristo trouxe para nós, ao invés de nos preocuparmos com o lado comercial dos presentes? Sem dúvida que o ideal seria darmos ênfase somente ao espiritual, mas nós somos espíritos em caminhada, nós não estamos preparados ainda para cuidar somente do espiritual. Nós temos dificuldade de auxiliar uma pessoa, nós temos dificuldade de pedir perdão, de pedir que a pessoa tenha compaixão das nossas falhas. Então, essa é uma oportunidade, através do presente material, de nós fazer essa aproximação de cristão para podermos, se não aprendermos a amar neste momento, porque o amar ainda está distante de nós, mas aprendermos a compreender e respeitar o nosso semelhante, porque num próximo passo, automaticamente nós vamos aprender a amar o nosso semelhante. E é uma caminhada, isso não é da noite para o dia. Nós somos espíritas, almas imortal, acreditamos na reencarnação, então nós sabemos que estamos num trabalho contínuo, e por isso trazemos esse estudo de hoje, de Jesus, dos milagres de Jesus. Mas nós nos encontramos diante de um dilema. O Espiritismo afirma que não existe milagres. Mas como que não existe milagres se Jesus operou milagres? Aí vem Kardec para nos explicar. Através do livro A Gênese, Kardec traz a explicação para nós de quais os milagres que Jesus operou e como que esses milagres
aconteceram, como que esses milagres acontecem, em que lei que esses milagres estão incluídos, porque os milagres já ocorreram, mas a palavra milagre fora utilizada para fenômenos que nós não tínhamos compreensão. Então, aquilo que nós não compreendíamos, chamamos de milagre. Vamos voltar a te chamar. Isso é mediunidade. Então, como nós não compreendíamos aqueles atos naquela época do Cristo, fora dado o nome de milagres. Vem Kardec nos explicar. E aí nós vamos na Gênesis capítulo 15, onde ele diz assim: primeiro vamos cuidar da superioridade da natureza de Jesus, fazer uma observação dos fatos, né? Os fatos que o Evangelho relata, que de forma até hoje considerado milagrosos, pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária a faculdade e os atributos da alma. Então, se esses casos considerados milagrosos atributos da alma, causa dos atributos da alma, Jesus era inquestionável, a sua alma tinha todos os atributos, todas as virtudes para fazer esses milagres. E aí, né, ele diz que isto é do que tem como causa primária as faculdades e atributos da alma. A história registra outros casos idênticos em todos os tempos, e no seio de todos os povos, pela razão de que desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos, forçosamente, se produziram. Pode-se, é certo, contestar no que concerne a este ponto a veracidade da história, mas hoje eles se reproduzem às nossas vistas, por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcionais. O só fato de reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei natural e imutável, não sendo, portanto, miraculoso. Capítulo 15 da Gênesis. Ora, se encontra numa lei natural e imutável, nós temos que ver aonde que está essa lei, para nós compreendermos como que esses fenômenos acontecem, porque as curas houveram, Jesus as fez. A única coisa que nós tratamos como milagre, e Kardec está dizendo que é uma lei imutável, uma lei natural. Se é uma lei natural, é uma lei de Deus. Se é imutável, quer dizer que ela nunca muda, que com o passar do tempo é sempre a mesma lei. E como os que indivíduos hoje fazem os mesmos milagres que o Cristo e eles não têm nada de excepcionais, que são os médiuns de cura que nós conhecemos nos dias atuais. Os médiuns de cura operam as mesmas curas que Jesus operava, da mesma forma, só que o médium de cura se utiliza de um espírito que vem através do médium fazer o tratamento para aqueles que precisam. E Jesus, será que Jesus tinha um médium? Será que o Jesus era médium e tinha um espírito? Aí nós vamos ver no capítulo seguinte. O mesmo havia dar-se nele, com relação a todos os fenômenos que dependiam dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Bom, para quem estuda a mediunidade, para quem leu o capítulo da fé do Evangelho segundo o Espiritismo, vê que nós podemos produzir esses fenômenos, desde que seja da nossa vontade de fazer o bem. E a vontade do Cristo de fazer o bem não tem o que se discutir, porque ele concordou em encarnar no nosso planeta para nos auxiliar. Então, na atualidade, nós temos os médiuns de cura. Os médiuns de cura que conseguem um resultado positivo no seu trabalho são aqueles médiums que têm mais cuidado com a vida moral, eles têm mais asseio com a vida moral, têm a preocupação de se esforçar para viver dentro da moral do Evangelho. Esses médiuns conseguem um resultado melhor. Aqueles médiuns charlatãos e que cobram e que vendem e que
Esses a gente vê pelas obras subsidiárias que tem no Espiritismo, nós temos inúmeros casos de médiuns que vão à falência e que, normalmente, o médium que vai à falência, ou ele foi pela parte financeira, ou ele foi pela parte da sexualidade, na maioria dos casos. São dois vícios que derruba muitos médiuns que tinham uma tarefa fantástica para desenvolver, mas que, por não terem o cuidado moral, eles acabaram falindo. Mas, tirando disso, a mediunidade de hoje, eles conseguem, os médiuns de cura de hoje, médiuns sérios, eles conseguem excelentes resultados. E aí a pergunta que Kardec faz para os espíritos é: agiria como médium nas curas que operava se Jesus agia como médium? Qual era o espírito que auxiliava Jesus para promover essas curas? E uma segunda pergunta que Kardec faz: poder-se-á considerá-lo poderoso médium de cura? Será que nós poderíamos ter em conta que Jesus era um poderoso médium de cura? Porque as suas virtudes eram exemplo, são um exemplo para nós a todo instante, as virtudes do Cristo. Será que ele tinha um espírito que trabalhava com ele? E a resposta dos espíritos para Kardec: não. Porquanto o médium é um intermediário, um instrumento que se serve os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia aos outros. Agia por si mesmo em virtude do seu poder elevado. Então, Kardec faz mais uma observação, que provavelmente o Jesus poderia ter sido médium desde que fosse o médium de Deus, que Deus se comunicasse com Jesus, mas que não tinha um espírito, que era o espírito, vamos dizer assim, benfeitor de Jesus. Não, só se fosse Deus, senão Jesus poderia agir por sua conta, porque ele tinha todas as virtudes e ele tinha todas as faculdades mediúnicas. A principal delas, que Jesus se utilizava com muita frequência, era a dupla vista. A dupla vista porque Jesus conseguia ver o meu passado, ele conseguiria ver o futuro que ia acontecer. Tem uma narração dele que ele recomenda aos seus apóstolos: vão até o próximo vilarejo, há um animal preso, uma burra presa com seu burrinho, está encilhado, vão, peguem e tragam ele para cá. Como que Jesus teve essa visão se Jesus não havia chegado na cidade? E ele diz: o dono do animal vai reclamar. Digam a eles que Deus está requisitando o seu animal. E os apóstolos foram, pegaram o burro, encontraram exatamente como ele falou, trouxeram, encilharam o animal para que Jesus se utilizasse. Então, Jesus tinha a faculdade da dupla vista e ele conseguia antever. O mesmo se deu quando ele disse: um dentre vós vai me trair. Como que ele sabia que um dentre vós vai me trair? E os apóstolos reagiram. Pedro disse: não, pelo amor de nunca, eu não vou te trair nunca. Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Quer dizer, era a dupla vista que Jesus tinha, que ele conseguia ver na frente. E aí ficava sem discussão a superioridade do Cristo, né? Aí, para nós entendermos a lei que se opera, os milagres, que é aquilo que chamamos de milagre, e a doutrina espírita diz que está dentro de uma lei natural, imutável, nós vamos no capítulo 2 da Gênese, do item 20 ao 28, onde fala da providência divina. E ele diz: a providência divina é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Bom, se Deus está em toda... Como que Deus vai se dividir, se multiplicar, estar em todas as partes, tudo ver e cuidar dos mínimos detalhes da vida de cada um das suas criaturas? Ele explica para nós que, na verdade, nesse capítulo, o fluido cósmico universal é que nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal. Todas as criaturas de Deus, todos os planetas, constelações, sóis, tudo está imerso no fluido cósmico universal. E Deus, tendo o seu pensamento conectado nesse fluido cósmico universal, Deus sabe de tudo o que nós precisamos, de tudo o que nós temos, quem nós fomos, o que nós precisamos de bom e também não tão bom assim.
Porque as coisas boas, as realizações que nós temos, é a providência divina que trabalha em nosso favor. Mas e as coisas ruins, e as doenças que nós temos? É a providência divina que trabalha com aquilo que nós necessitamos. E aí são as nossas vicissitudes. As nossas vicissitudes, conforme está no Evangelho capítulo 5, tem a justiça das aflições. Para nós compreendermos os milagres, nós precisamos compreender a providência divina. Para compreendermos a providência divina, esse fluido cósmico universal, é necessário nós compreendermos a justiça das aflições. É justo as aflições que cada um de nós passa? É justo uma pessoa nascer deficiente? É justo você nascer pobre, o outro nascer rico? É justo você estar na cor determinada ou na sexualidade determinada? Nós vamos questionar a justiça divina, ou a justiça dessas aflições que todos nós temos. E aí se explica, essas justiças são das causas atuais das aflições. A problemática que nós vivemos são das nossas escolhas desta encarnação, pelo menos 70% a 80%. 20% estão nas causas anteriores das aflições. As causas anteriores, mas eu sou uma boa pessoa, eu não fiz nada no passado que me traga uma aflição negativa, que eu tenha que expiar ou passar por uma provação nesta encarnação. Será que nós poderíamos fazer essa avaliação, que nós somos boas pessoas, que nós estamos aqui em pleno domingo trabalhando na nossa evolução espiritual, ao invés de termos ido a um outro local? Para isso, nós usamos o exemplo do nosso planeta, dos últimos 2022 anos, ou 21 anos para trás. Nós vamos observar nesse planeta que nós tivemos um período de perseguição aos cristãos, nós vamos ter um período de os cristãos perseguindo os não cristãos, e depois nós temos um período de os cristãos seguindo os protestantes, como a matança de São Bartolomeu, de 1576, e nós acreditamos em reencarnação, mas nós não fizemos parte dessa história. Depois nós temos os duelos, depois nós temos a escravatura. Será que nós não fizemos parte de alguma forma nos duelos, na escravatura, abusando da nossa força, porque o mais forte, o mais hábil vencia nos duelos, ou vencendo na nossa habilidade de comerciante, comprávamos e vendíamos os nossos irmãos que estavam naquele momento escravos? Se nós fizermos uma reflexão nesse aspecto, nós vamos ver que nós não somos tão bons assim. E sem contar das milhares de outros acontecimentos que houve nesses 2000 anos, como desapropriação indébita, matar o vizinho para ficar com as terras. Ora, se isso está na nossa história e nós acreditamos na reencarnação, de alguma forma nós temos responsabilidade. Logo, nós temos as aflições para serem resgatadas. Mas aflições não quer dizer que nós tenhamos que nascer e morrer naquela... Alguns casos, sim, as pessoas vão nascer e desencarnar com aquela aflição. Em outros, terão as suas aflições interrompidas, como nós vemos nas curas promovidas por Jesus. Ele diz, a tua fé te curou, os teus pecados estão remidos. Por quê? Era uma pena que tinha um prazo de duração. O espírito precisava resgatar, através de uma expiação, aquilo que estava no seu passado. Por isso que os milagres eram possíveis, mas eram possíveis porque estava dentro de uma lei natural e imutável. Não é nem um milagre e nem uma coisa que nós não possamos compreender pela lógica e pelos ensinamentos. Porque se assim nós não observarmos, há aqueles que contestem, que dizem, não, é milagre, pronto. Ok, se assim fosse milagres, só pelo fato, Jesus tinha condição de fazer, Deus tem condição de fazer, porque ele é o Criador, e o Criador pode fazer tudo. Se ele nos criou tão perfeito como somos, imagine se ele não tiraria uma doença ou uma dificuldade da vida de cada um de nós. Mas aí ele ia incorrer num problema, se eu fizesse, que era não cumprir a lei de Deus. Ele ia quebrar uma lei. E uma das afirmativas do Cristo, quando ele veio, ele diz, eu vim para que a lei e os profetas se cumpram. Então ele não podia agir contra a lei. E o que é agir contra a lei? Curar alguns e não ter curados todos. Dar a visão para alguns e não ter dado a visão para todos.
Porque Jesus não criou todos, não curou todos. Jesus, ele curou alguns. É bem verdade que no Evangelho nós temos entre 35 e 42 eventos, depende do Evangelho mais ou menos, mas é nesse número mais ou menos, o número de curas registrado pelos evangelistas. Mas, na verdade, Jesus teve milhares e milhares de cura, porque se dá o mesmo hoje. Quando Jesus anunciavam que Jesus passaria por Cafarnaum, ou passaria por Cananéia, ou que passaria por qualquer outra região, o povo se aglomerava em busca de cura, em busca de auxílio. É a mesma coisa que hoje, se anunciarmos aqui, na Casa Espírita, Amor e Luz, semana que vem, vai ter um médium de cura aqui. Vai ter pelo menos umas 50 ou 70 pessoas aqui em busca da cura. Assim era com Jesus. Aonde Jesus passava, as pessoas buscavam por Jesus. Muitas em busca da cura, em busca de algum benefício. Assim como nós hoje. Então não tinha nada errado naquele tempo e não tem nada. Então Jesus, para não quebrar as leis, ele agia dentro desta lei natural e imutável. Ele não fazia nada que estivesse fora da lei. E o Rit está bem quente, vou dizer. A gente vai sair mais prevenido para o frio, mas não está tão frio assim, né? E aí, compreendendo esse processo da lei natural e do merecimento de cada um, a dívida de cada um, consequente com aquilo que o Espírito vivenciou no passado, a gente vê que a justiça das aflições são perfeitas, que a justiça divina é perfeita, que não há nada de errado. Nós é que temos que conhecer o mecanismo para podermos aceitar melhor aquilo que nos acontece. Mas se nós formos observar por nós mesmos, pelo que somos hoje, pela situação que nos encontramos, nós temos que ter só um pensamento de gratidão. Porque nós temos a saúde física, nós temos um lar, nós temos um trabalho, nós temos uma família, nós temos auxílio de todas as partes. Nós somos auxiliados em todos os momentos. E aí, nossa, mas eu tenho tanta coisa, eu saio ali na rua e vejo nossos irmãos homeless, que estão andando, que muitos não têm casa, não têm comida. Eu não sei o motivo, não é importante saber o motivo, mas é importante comparar que nós somos privilegiados e que temos que ser gratos a Deus, porque é um milagre nós estarmos na condição que estamos. Então, a nossa gratidão a Deus por isso é sabermos reconhecermos e compreendermos. E se vemos um homeless ali, não é para termos pena, termos dó da situação, é para fazermos uma oração e para termos entendimento. Porque no livro Céu e Inferno tem a história da mendiga, aonde essa mendiga, ela vivia em Paris, e nas imediações de Paris, e ela tinha muitos benfeitores que a auxiliavam, e ela viveu a sua vida completa, com muita resignação, com muita tranquilidade, mesmo na condição de mendiga pedinte, tinha que pedir o pão de todo dia. Mas ela angariou alguns benfeitores que vinham a seu auxílio, e dentre eles tinha um médico, que sempre auxiliava com comida, com roupa, estava sempre cuidando dela, era um benfeitor. Mas esse benfeitor dela também era médium, e participava da reunião mediúnica de Kardec, na Sociedade de Estudos Espíritas de Kardec. Então, o tempo foi passando, e certo dia ela sofre um acidente. Ela caiu num poço, e desse acidente ela teve alguns ferimentos, fora recolhida pelas pessoas, levada até uma casa, um local, né? Porque se era uma mendiga, eu nem sei se ela tinha uma casa, se tinha um barraco, enfim, ela foi recolhida para o seu lar. E ali ela ficou por mais 2 ou 3 dias e veio a desencarnar. O julgamento das pessoas na comunidade é que ela havia cometido suicídio por estar cansada daquela vida de mendigar. E o médico estava em outra localidade trabalhando, e ele, por ser médium, ele teve aquela conexão, por intuição, de que algo não estava bem com a amiga dele. E ele procurou saber, e ele veio a saber que ela tinha sofrido acidente e desencarnado. E ele querendo prestar uma homenagem para ela, porque disse, foi uma pessoa que viveu tão pacificamente e morrer dessa forma, ele, na reunião mediúnica da Sociedade de Paris, ele conversou com um companheiro e disse, olha, eu gostaria de evocar o espírito da mendiga aqui.
Aí o companheiro, como também era bem encaminhado e com uma mediunidade séria, disse para ele, olha, consulta o teu benfeitor, né? Entra em oração, consulta o teu benfeitor, vê com ele o objetivo dessa aparição, se vale a pena trazê-la, se tem alguma coisa positiva ou é só pelo ego de querer dizer, falei com a minha amiga que desencarnou ontem, já falei hoje, né? O orgulho dos médiuns. Aí ele faz todo o procedimento e ele fora recomendado que sim, que ele poderia invocar o espírito da mendiga, mas que não para prestar uma homenagem, porque ela estava, não precisava, porque ela estava muito mais elevada do que eles. E aí chega na reunião mediúnica, ele evoca o espírito, ela vem, agradece pela oportunidade e diz, bom, como pode observar pela maneira como eu falo, é que eu sou um espírito muito mais evoluído. Esta vida que eu vim como mendiga é porque eu precisava vencer o meu orgulho. Era o último item que faltava da minha evolução, era o orgulho. Porque em outra encarnação que eu fui rainha, eu tratei muito mal meus súditos por orgulho. E não tinha humildade. Então eu vim nessa para ter uma vida de mendiga e expiar as minhas faltas o que diz respeito ao orgulho. Com esta passagem, que está no céu e inferno da mendiga, a gente observa que nós não podemos fazer um julgamento das pessoas que não têm, entre aspas, a mesma sorte que nós tivemos nessa encarnação, ou não tem os mesmos benefícios, porque sorte não existe, existe merecimento, benefícios que nós recebemos, ou material que nós recebemos para desenvolver a nossa tarefa que nos cabe nessa encarnação, que é a tarefa de nos melhorarmos como seres humanos e fazer a nossa evolução, trabalhar em benefício do próximo e, como disse no começo, na superioridade do Cristo, sempre trabalhar voltado para o bem do semelhante, ter esse compromisso de trabalho no bem sempre. Compreendida essa parte da lei, que os milagres acontecem, mas que tem uma, vamos dizer assim, uma lei por trás para que isso seja possível, e nós conseguimos observar essa lei, porque em muitas ocasiões a gente observa pessoas que buscam um médium e obtêm a cura, outra pessoa busca e não obtém, não acredito que ele é médium, não é bom, não, eu não tive a cura. Não é que o médium seja bom ou não seja bom. Na verdade, é o merecimento. Se você já expiou a tua falta e não precisa mais, você vai alcançar a cura. Mas se ainda não expiou e você tem que caminhar um caminho um pouco mais longo com essa expiação, você não vai obter a cura. Não adianta buscar o médium. E aí nós temos uma das curas que Jesus promoveu, que é a perda de sangue. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, e que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele. Ele tocou as vestes, porquanto dizia, se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou. Ela sentiu em seu corpo que estava curado daquela enfermidade. Essa passagem dessa cura de Jesus, ela procura as vestes de Jesus. Por que ela procura as vestes? Porque já desde a época de Moisés, quando Moisés recebeu os ensinamentos que ele falava com Deus, e que para nós espíritas nós sabemos que era com a mediunidade, mas ok, vamos dizer que Moisés falava com Deus, não tem nenhum problema nisso. Ele fora orientado para que todas as vestes do povo daquela época, que na sua barra das vestes tivesse uma faixa azul, e que essa faixa azul representaria todas as virtudes e os valores morais, que era para um povo difícil daquela época, era um povo, nós éramos muito atrasados, então nós precisávamos daquele sinal. Então Moisés foi não auxiliado, ele foi inspirado para que fizesse, que orientasse o povo, que tinha que pôr nas suas vestes uma faixa azul, que ali estariam as virtudes. Por isso que a mulher que foi curada, ela procura Jesus e ela tenta tocar nas vestes, e ela diz, se eu ao menos conseguir tocar nas suas vestes, eu vou estar curada. Quer dizer, ela tinha uma fé
realmente, porque ela sabia que nas vestes, ali naquela parte, havia as virtudes. E quando ela toca, ela sente que ela está curada, ela sente cessar. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz, alguém me tocou. E aí Pedro diz, mas como, mestre? Tem 400 em volta, como que todo mundo está tocando? Não, não. Alguém me tocou e saiu uma virtude de mim. Então, naquela todo mundo fica parado, porque estavam todos rodeando o Cristo, mas Jesus percebeu que saíra uma virtude dele. A mulher se apresenta, né, com medo, preocupada, e ela se apresenta e diz que foi ela que tocou. E aí Jesus falou assim, você está curada, vai, porque a tua fé te curou. Então, nessa passagem, a gente vê aquele ensinamento que Jesus deu para nós, busque e achareis, porque se essa mulher ficasse em casa esperando ou em oração, não, ela buscou por Jesus. Ela foi, ela sabia que ela tinha que tocar nas suas vestes para alcançar o objetivo dela. E ela tinha fé que se ela tocasse nas vestes, ela conseguiria. Então, ela fez esse processo, que é o que o Evangelho de Jesus fala. Não se acomodem, não fiquem esperando que as coisas venham para nós. Nós temos que ir atrás, nós temos que ter objetivo, nós temos que saber o que nós queremos e traçar o objetivo. Às vezes nós levamos um tempo para alcançar o objetivo que nós queremos, mas não importa isso. Importa que nós traçamos o nosso compromisso e nós criamos meios ou metas para alcançar aquele objetivo. Isso em todos os aspectos da vida. Pode ser no nosso aspecto material, nas aquisições que nós queremos desenvolver, ou que são justas e que são necessárias, e as aquisições materiais, sempre que nós adquirimos alguma coisa, seja material, alguém deve ter trabalhado para fazer aquela coisa material que você almejou. Se você quiser comprar uma casa, alguém construiu, teve um pedreiro, teve um auxiliar, teve uma família por trás. Então, adquirir bens materiais, lógico, honestamente, é uma forma com que a gente tem de correr atrás dos nossos objetivos e buscar sempre o melhor. Porque o Evangelho de Jesus fala que nós temos que nos utilizar da matéria para alcançar o objetivo espiritual. Então, é necessário fazermos esse trabalho e fazer o que ela fez. Ela foi atrás. E aí nós temos o paralítico, a cura que Jesus fez do paralítico. E ele diz, tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à cidade de Cafarnaum. Como lhe apresentaram um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico, meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram entre si, este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes, por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados. Levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo encheu de temor, rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8. A história do paralítico é porque Jesus ele se utilizava sempre do sábado. Mas para o povo daquela época, o sábado era o dia a ser guardado. Os judeus não faziam nada no sábado, porque era um dia de ser guardado. Jesus não era contra guardar um dia. Mas será que nós não podemos fazer o bem porque é no sábado? E Jesus questiona eles, por acaso vós não deste de comer ao seu boi, ao seu burro, no dia de hoje? Não cuidastes dos teus animais antes de sair? Também é um trabalho. E por que não se pode fazer o bem no dia de sábado? Então, Jesus, a maioria de suas curas aconteciam na sinagoga e justamente no dia de sábado, porque ele queria mostrar
que não tem um dia específico para nós fazermos o bem, porque aos judeus da época, eles faziam o bem aos sábados. Aos sábados, quando eles iam para a sinagoga, eles pegavam as suas carruagens e colocavam 2 ou 3 com tambores e sino na frente para mostrar que ele estava indo para a sinagoga. Todo mundo tinha que saber. E nesse caminho, eles jogavam algumas moedas para os necessitados, para mostrar a sua bondade e a sua caridade. Nenhuma reclamação, porque provavelmente nós estávamos lá, porque nós somos espíritos que reencarnamos, né? Alma imortal. Então, não nos cabe crítica, mas nos cabe ver que houve um progresso, que houve um aprendizado da moral do Cristo e que nós temos o compromisso de fazer o bem todos os dias, todas as horas, todas as possibilidades que se apresentam para cada um de nós na vida. Todas as possibilidades. Nós temos a oportunidade de fazer ou não fazer o bem. Nós, espíritas cristãos, ou poderia dizer, nós que somos cristãos, indiferente do segmento, tem o compromisso de estar sempre preocupado em fazer o bem, independente do dia. E a mesma história, ele dá uma explicação do paralítico, que ele diz assim, que significa aquelas palavras, teus pecados te são remitidos, e em que podiam elas influir para a cura? O Espiritismo dá explicação com uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje, por meio da pluralidade das existências. Ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiação do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existências anteriores. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Então, o espírito é imortal, ele viveu lá atrás, fez a sua escolha, teve o seu livre-arbítrio, adquiriu aflições, e há um momento que temos que pagar essas aflições. Então, as aflições se apresentam para nós, ou na pobreza, ou na riqueza, ou na deficiência física ou mental, de qualquer forma que as aflições se apresentem. Elas são justas e elas estão conectadas com o nosso passado. Tem um livro que se chama Sexo e Obsessão, de Edivaldo Pereira Franco, onde ele conta a história nesse livro, é uma história muito interessante de se ver, de espíritos que viveram há 1000 anos antes dessa obra ser escrita pelo Edivaldo, e esses espíritos estavam totalmente comprometidos com a sexualidade. Tudo o que nós vemos nos dias atuais, multiplicado por muito mais, era o que esses espíritos faziam nessa época. De tal era o comprometimento deles na área da sexualidade. E aí, esses espíritos, passados 1000 anos, eles são resgatados dessa cidade. Eles são trazidos para ter uma nova oportunidade reencarnatória. E esses espíritos têm um problema. Quem que vai querer ser a mãe deles? São 2 espíritos especificamente. Quem vai querer ser a mãe deles? Pois esses espíritos estavam comprometidos de tal forma que eram espíritos muito atrasados. A mãe de um deles, que lá na época que eles viveram, que ela fazia de tudo pelo filho, que não dava limites também, e sempre que o filho era preso pelas coisas que fazia, a mãe ia lá e o tirava da prisão. Ela agora, 1000 anos passado, e ela continua rezando pela recuperação do filho. E aí ela se propõe em ser a mãe dos 2, do filho e da comparsa dele, né? A mãe concorda em fazer esse trabalho, e ela reencarna primeiro, e depois ela recebe os 2 espíritos comprometidos para eles expiarem. E esses 2 filhos nascem surdo, cego, mudo, sem os braços e sem as pernas. É só o tronco e a cabeça. E daí você questiona, mas Deus precisava de tanto? Por que um espírito nasce preso dessa forma? Não teria uma maneira melhor? Aí nós estamos contestando a justiça das aflições. Mas eram espíritos tão comprometidos que se eles tivessem braço ou pernas, eles iam se comprometer novamente. E aí, a bondade divina que permite que esses espíritos reencarnem,
com o sacrifício dessa mãe que estava num plano bem mais evoluído, que ela encarna para recebê-los, mas ela tinha como tarefa só dar à luz e ela morria no parto, ela desencarnava, porque ela não ia passar desse processo. Essas crianças seriam cuidadas por alguém que também estava comprometido em vidas passadas com a pedofilia. E que nessa vida, para resgatar as suas faltas, estava comprometido com essa tarefa de cuidar desses espíritos deficientes. E assim se dá. E assim, trazendo essa reflexão, para nós compreendermos por que das aflições que cada um passa, o que esse espírito, por que esse nasceu deficiente mental, por que esse nasceu deficiente físico, por que dessas aflições? Nós não temos como visualizar, mas as obras subsidiárias da doutrina espírita trazem claramente para nós a história desses personagens, esse de 1000 anos e essa necessidade atual. Mas esses dois espíritos ainda teriam a beneficência divina em benefício deles, porque Deus é Pai, é amor, e ele vinha em benefício. Só eles terão uma encarnação muito curta, que não vai passar de 4 a 5 anos, para que eles tomem contato com o mundo, desencarnem e vão tendo sucessivas reencarnações para resgatar paulatinamente os males cometidos há 1000 anos atrás. Espíritos endurecidos no crime, mas mesmo assim são filhos de Deus e têm a oportunidade. Então a gente vai observando que essas aflições são muito justas e que todos nós precisamos compreender o processo. E para completar do paralítico, ele diz: se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados são remitidos, equivale a dizer-lhes, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis elidiu a causa da tua enfermidade. Consequentemente, merece ficar livres dela. Daí haver dito aos escribas, tão fácil dizer, teus pecados são perdoados, como levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarceramento. A quem se declara teu crime está expirado e perdoado. O que equivale lhes dizer? Pode sair da prisão. Então, aqui Kardec faz uma comparação dessas consequências dos nossos atos passados. Nós temos um período para cumprir. E aqui para o paralítico, Jesus percebeu através da dupla vista, através de que nós costumamos dizer que Jesus conhecia a todos nós, o que não está errado. Mas Jesus tinha dupla vista e ele podia ver o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. Então, ele diz, teus pecados estão pagos. E aí ele faz a comparação, é como um criminoso que cometeu um crime, vai para a cadeia e ele cumpre X anos de prisão. Quando completou, ele diz, você está livre. Mas, sai da cadeia, vê se arruma um trabalho decente, vê se não comete mais o mesmo crime. Jesus falava a mesma coisa. Os teus pecados estão pagos, mas vê se não comete os mesmos crimes. Né? A tua fé te curou, mas não volte a pecar. Então, é a preocupação de nós não fazermos o mal. Mas no Livro dos Espíritos, a questão diz que nós ainda nos sentimos, né, bem em fazer o mal. Nós ainda sentimos prazer em fazer o mal. Nós não somos espíritos ainda regenerados. Ainda somos espíritos a caminho dessa regeneração. Então, é preciso estarmos sempre vigiando, na hora que tivermos decidir, saber que o Livro dos Espíritos nos orientou. Nós ainda sentimos prazer no mal, mas que o nosso compromisso é com o bem. Porque se nós tivermos o compromisso de bem, nós estamos escutando Jesus falar para nós hoje, vai e não peques mais, interrompa esse ciclo. Essa é a mensagem do Cristo, para que o Cristo nasça em nós, para que nós possamos cuidar do espiritual e não do material. Mas ainda temos um caminho a percorrer. E o cego de nascença. Ao passar Jesus, viu um homem que era cego desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi o pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa que ele nascesse cego? Jesus lhes respondeu:
não é por pecado dele, nem do que os puseram no mundo, mas que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, havendo feito a lama com a causa, com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego. Ele disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. E foi, lavou-se e voltou vendo claro. Seus vizinhos e o que os viu antes a pedir esmola diziam: não é este o cego pedinte? Nesse caso, ele não tinha nenhuma dívida, ele só ia servir para que o poder de Deus se manifestasse, para que as pessoas da época percebessem o poder de Deus, a capacidade de Jesus em devolver a visão. Daí nós poderíamos nos perguntar, porque a doutrina espírita é racional, e todos os questionamentos podem se fazer outras perguntas. Então, mas espera aí, se ele não devia nada, se ele não tinha nenhuma aflição, por que é que ele veio cego? Ele veio com um propósito. Era para que Deus se manifestasse, que o poder de Deus se manifestasse. E ele estava ali numa posição de aceitando a situação. É lógico que o fato dele aceitar essa possibilidade dele vir para ser exemplo, ele estava crescendo como espírito, ele estava se melhorando como espírito, ele estava fazendo um trabalho, era uma missão para ele aquilo, para que Deus se manifestasse através do problema que ele tinha. E ele estava numa situação de resignação, que é o que o Evangelho de Jesus nos convida, a sermos resignados perante as vicissitudes da vida, perante as dificuldades da vida. Resignação, compreensão. Nós não somos vítimas. Há uma razão por nós estarmos passando pela problemática que passamos. Mas com essa compreensão, nós vamos com certeza entender que Jesus está nascendo dentro de nós, porque nós vamos estar mais vigilantes. E a cura do cego de Jericó, o cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa passagem do cego, ele está gritando à beira do caminho: Davi, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo, Jesus fala: traga ele para cá. E eles o levaram para ele. Mas quando Jesus disse: tragam para cá, ele era cego, não surdo. Ele ouviu. Quando ele ouviu, ele tira a capa e joga. E já sai sem a capa. O que significa a capa? Naquela época, quem era mendigo, pedinte, usava uma capa para ser reconhecido como pessoa que dependia da comunidade, pessoa que dependia da doação de cada um. A fé dele, quando Jesus disse: venha, tragam ele até mim, a fé dele, ele sabia que se ele fosse até Jesus, ele ia enxergar, e que ele já não era mais cego, e que ele já não, antes mesmo de deixar de ser cego, ele joga a capa, e assim é um convite para nós, jogar essa capa do vitimismo e nos colocar numa posição de pessoas que estão lutando, que estão vencendo a cada dia todas as dificuldades que aparecer, que elas são difíceis para nós vencermos, muitas delas são difíceis. Com Jesus se torna mais fácil, o fardo é mais leve. Se nós formos sozinhos, nós não daremos conta. Vamos falir na nossa empreitada. E aí o Bartimeu, ele se aproxima de Jesus e Jesus pergunta: o que queres? Eu quero a vista, eu quero ver. E Jesus, então veja. E ele volta a ver. E Jesus continua seu caminho e Bartimeu começa a seguir Jesus também. Porque ele deixa para trás a sua problemática, deixa seus problemas, as suas aflições, e ele passa a seguir Jesus. O convite desse Natal é para nós seguirmos Jesus.
podermos, de certa forma, compreendermos essa passagem de Bartimeu, porque não é fácil nós deixar os nossos vícios, nossas vicissitudes, e simplesmente vamos seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? É tentar fazer com que os nossos dias sejam baseados na moral cristã, nos ensinamentos do Cristo. E nós ainda estamos longe de alcançarmos esse objetivo. Nós estamos caminhando, mas o nosso esforço para alcançarmos é que realmente vai fazer a diferença. O que nós não podemos é desistirmos. O que nós não podemos é ficarmos sempre estacionados de que o Natal é uma data de trocarmos presente entre os familiares. Também é, mas é uma data de nós despertarmos para o espiritual, fazermos as reflexões, compreendermos que a lei divina ela é justa e que nem Jesus e nem ninguém pode quebrar essas leis ou trabalhar contra essas leis. Então, se a lei divina é justa e nós acreditamos em Deus, nós temos que compreender aquilo que nos acontece e esperar pelo milagre da vida, que nós possamos, nesse milagre da vida, nos tornar espíritos de luz e que, se Deus quiser, um dia nos tornaremos. Muito obrigado a todos, que Jesus nos ilumine. Obrigado pelas palavras de carinho do início. Nós ficamos muito agradecidos pela oportunidade de trabalho que vocês proporcionam para nós. Então, obrigado a todos os frequentadores, trabalhadores da casa, dirigentes, porque o trabalho de vocês permite que outras pessoas se desenvolvam aqui através da fala hoje, e eu sei que todos os dias tem trabalho, tem estudos, e tem oportunidade de trabalho no bem. Então, é uma casa abençoada, é um ponto de luz, e que todos vocês são de parabéns. Muito obrigado. Tenhamos um bom dia. Muito obrigada, querido companheiro Vonei, por esse estudo maravilhoso. Como é bom, né, falarmos sobre Jesus, como é bom falarmos e estudarmos Jesus à luz do Espiritismo, porque dessa forma nós temos um entendimento maior, né? E esse entendimento maior, mais amplo, proporciona que torna mais fácil a prática dos seus ensinamentos no nosso dia a dia. Como o nosso querido Vonei falou, né? O Natal se aproxima e como é bom nós falarmos ainda mais de Jesus. Essa reflexão, ela é importante sim, a reflexão deve ser feita durante todo o ano. Mas quando se aproxima o Natal, nós devemos falar ainda mais de Jesus, para que o sentido do Natal não seja tão misturado com o ganhar de presentes e o dar presentes, né? Vamos só relembrar que Jesus é o aniversariante do dia e é ele que deve receber. E podemos fazer essa pergunta, né? Qual o presente maior que eu posso dar a Jesus? E todos nós já sabemos, é o serviço ao próximo, o amor e a caridade. Então, que a gente possa ter essa reflexão. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Nós temos companheiros aqui, né, online. Nós temos aqui a Rosa Lima. Que bom vocês aí na divulgação da doutrina. Muita paz. Amaro Brito, boa tarde a todos. Nosso querido Giovano Siqueira, de Itabuna, Bahia. Ele fala, boa tarde, turma do bem. Abraços da ensolarada Bahia. Aqui está um pouquinho frio, lá já está sol, graças a Deus. Tem uma pergunta. Na sua opinião, qual dos milagres de Jesus foi o mais extraordinário? Querido Vonei, você gostaria de falar aqui para o nosso amigo Giovano, responder a pergunta dele? Posso tentar. Bom, Giovana, é difícil nós escolhermos um milagre extraordinário do Cristo, mas eu acho que se fosse para escolher eu escolheria a transformação da água em vinho, porque fora num momento de bodas, e como a gente sabe pela história do Evangelho, acabou o vinho,
E Maria, mãe de Jesus, faça-se aqui uma lembrança das mães, né? A mãe de Jesus, no livro Boa Nova, a gente observa esses comentários, ela diz assim, olha, resolve o problema. É típico das mães, né? As mães olham para a gente e dizem, olha, resolve o problema. E assim fez Maria com Jesus. Resolve o problema, não tem vinho. E seria uma ofensa não ter vinho numa bodas. E Jesus vai e faz a transformação da água em vinho, e Pedro questiona, mas, mestre, o vinho vai embebedar as pessoas. Pode até ser, eu assumo a responsabilidade, ele diz. Ele diz assim, mas você sabe o tamanho da alegria de ajudar um amigo? Você consegue medir o valor de uma amizade? Isso não tem. Eu assumo a responsabilidade se alguém vier a se embebedar com esse vinho, porque, na verdade, o mais importante é a amizade. Eu gosto muito desse milagre do Jesus, que foi o seu primeiro milagre, inclusive, né? A transformação, porque ele valoriza o amigo. E nós vemos aqui nos Estados Unidos, principalmente dentro das casas espíritas, muitos de nós adentramos a casa espírita porque sentimos falta da nossa cultura, falta dos nossos familiares, falta dos nossos amigos. E isso nos trouxe para dentro da casa espírita e participamos dessa grande família que é o Centro Espírita. Então, na minha opinião, seria esse o milagre escolhido. Muito obrigado, Giovana. Obrigada, Vanei. Amigos, eu gostaria de dar alguns avisos. O feriado se aproxima. Nos sábados, dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, o Amor e Luz estará fechado e não haverá estudos nem presencial e nem online. Ou seja, os sábados 25 de dezembro e 1º de janeiro, o Amor e Luz estará fechado. Nos domingos 26 de dezembro e 2 de janeiro, o centro vai funcionar apenas online, com a transmissão da palestra ao vivo, às 11 horas da manhã, horário de Nova York. Então, nos domingos 26 de dezembro e 2 de janeiro, o centro funcionará apenas online, o centro não abrirá. Okay? Nós estaremos no dia 26 de dezembro, a nossa companheira Cláudia Verdini, que estará falando diretamente da Arábia Saudita para nós, e no dia 2 de janeiro, o nosso querido Vitor Hugo Menino, que estará falando de Belo Horizonte. Tá? Então, por favor... no horário do Brasil, é às 13 horas do Brasil. 11 horas, Nova York, 13 horas do Brasil. Nós queremos agradecer mais uma vez a todos, e eu vou pedir para que nossa amiga Terezinha, que acabou de retornar do Brasil, faça a nossa prece final, por favor. Bom dia a todos. Vamos, nesse momento, com os nossos corações já elevados por todas essas reflexões maravilhosas feitas para nós, pelo nosso palestrante de hoje, o Ronei, nós vamos continuar vibrando essa gratidão por termos a oportunidade de estarmos aqui, de continuarmos encarnadas, apesar de tantos desafios que passamos neste ano de 2021, que está quase acabando. Nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos nossos queridos irmãos maiores que nos assistem em nome de Jesus, tanto os nossos queridos companheiros da nossa Casa Amor e Luz, como a todos os mentores, nossos mentores pessoais, aos mentores voluntários que trabalham pelo bem da humanidade na Terra. Enfim, transbordando de gratidão a nosso Mestre por ter feito o supremo sacrifício de se diminuir vibratoriamente para poder encarnar entre nós.
para que possamos agora, aqui nesse momento, continuarmos a fazermos esse esforço de crescimento, esse esforço de romper as carapaças que ainda nos aprisionam ao erro, aos vícios, aos instintos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada a todos os amigos que, em nome do bem, encarnados e desencarnados, estão sempre trabalhando. Continua, Senhor, nos fortalecendo e nos amparando. Que essas vibrações suaves dessa época de Natal possam permanecer em nossos corações, nos auxiliando a direcionarmos sempre os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações para a melhoria de nós mesmos e do próximo. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Obrigada.